Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite! Está começando mais um culto virtual da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Espero que você e sua família estejam bem. Quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Você também pode estar nos acompanhando pelas redes sociais do Facebook e Instagram. Agora, temos um momento muito especial que a nossa igreja preparou para vocês. Vamos conferir? Se você estiver com fome, não vai adiantar você decorar um livro de culinária. Da mesma forma, se você precisa nutrir a sua alma, não vai adiantar apenas você decorar trechos da Bíblia. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para estudá-la e para colocar em prática os seus ensinamentos. É para isso que você precisa estudar a lição da escola sabatina, estudar a Bíblia todos os dias. Nós precisamos disso. Você já fez a sua assinatura da lição da escola sabatina? Pense nisso. Então acesse o primeiro link da descrição e faça já a sua assinatura para o estudo da lição do ano que vem. Na sequência, você vai estar conferindo o 5º episódio da nossa série Testemunhos. É com você, Zilda! É isso mesmo, Verônica. A gente já tem acompanhado aí ao longo das últimas semanas algumas histórias, alguns relatos de membros, alguns amigos aqui da nossa igreja nessa série especial de testemunhos. E hoje você vai conhecer mais uma dessas histórias. Eu tô aqui com a Geise. A gente vai conhecer hoje um pouquinho da trajetória dela. Oi, Geise, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zilda, tudo ótimo. Boa noite para todo mundo. É um prazer receber você por aqui. A gente tem esse momento especial, muita gente aqui da igreja, né? A gente costuma se ver pelo menos uma vez por semana, né? Nesse período de pandemia, a nossa rotina aí de cultos, ela foi um pouquinho alterada, né? E mesmo nos vendo com frequência, a gente não tem muita noção da história, da trajetória, com mais detalhes, assim, de cada um. E a gente tem justamente esse momento aqui para fazer isso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua história. Só queria dar uma introdução aqui sobre você. Você é natural de Teófilo Otoni, né? E já passou também por Coronel Fabriciano e Patinga. E tá há quanto tempo aqui em Valadares? Acho que tô no 3º ano. Terceiro ano. Eu acho, isso. Então já 3º ano. Já conhece muita gente, já fez muitos amigos. E a gente vai conhecer hoje um pouquinho da sua história. De forma específica, falando também sobre alguns episódios envolvendo a sua saúde. A gente já conversou aqui um pouco antes. Você falou que aos 3 anos de idade você teve um diagnóstico que foi importante para sua vida e que te fez também futuramente ter uns cuidados bem específicos e essenciais. Queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico inicial. Isso, aos 3 anos de idade eu fui diagnosticada com escoliose congênita por má formação. Eu não lembro exatamente se foi aos 3 anos, se foi nesse primeiro diagnóstico, por questão de lembrança mesmo, né? E eu acabei não ligando para minha mãe para confirmar algumas coisas de datas, mas a história em si eu sei contar. E eu estava muito gripada e fui ao médico, né? Era um sábado até. Fui no pronto-socorro, meus pais me levaram e ao fazer o raio-x do pulmão, viu que eu tinha um problema de coluna e a partir daí começou o tratamento.
e eu fui fazendo acompanhamento, né? Comecei lá na minha cidade, depois mudei para fazer acompanhamento em Belo Horizonte, para fechar mesmo, foi quando fechou mesmo esse diagnóstico de escoliose congênita por má formação. Eu já nasci assim. Teve algum momento em que isso teve um certo agravamento? Você mencionou que teve que fazer um acompanhamento, teve toda uma rotina, você descobriu isso muito nova. Mas teve um momento em que isso piorou? Eu descobri aos 3 anos, né? E aí, a partir daí, a gente foi fazendo acompanhamentos. Quando eu passei para Belo Horizonte, eu fazia acompanhamentos de 3 em 3 meses. E nós já fomos muito abençoados, porque fica caro para estar indo para Belo Horizonte, a gente ia e voltava no mesmo dia, e a gente conseguia condução gratuita para isso, com muito conforto, inclusive. Nós íamos e eu fazia o acompanhamento, e eu fiz esse acompanhamento até os 10 anos de idade. Durante esse tempo eu tive que usar um aparelho que ele era de metal, né, com o objetivo de segurar a coluna, vamos dizer assim, para ela não ter o desenvolvimento que acabou tendo. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, o médico falou que eu estava com necessidade de fazer uma cirurgia, né? Eu fiz uma cirurgia aos 10 anos e aos 12. Eu fiz duas cirurgias em um intervalo pequeno. Exato. Eu fiz 2 cirurgias porque, além da escoliose, descobrimos que eu tinha hemivértebras. É como as vértebras do meu pescoço, que nós temos 10, 5 de cada lado. Em um lado, eu tinha vários pedacinhos, entendeu? Isso não era bom para o meu desenvolvimento. Então, eu precisei fazer essa cirurgia aos 10 anos de idade. Foi essa primeira que eu fiz, que foi para fazer um enxerto para que eu desenvolvesse da forma correta, né? Que eu fiz aos 10 anos, essa primeira cirurgia. Então, desde muito nova, você teve que ter uma atenção muito grande dos pais nesse acompanhamento, né? Sim. Porque 2 cirurgias ali em um período mais ou menos, em um intervalo de 2 anos, é um tempo curto e também até um próprio gancho para ficar analisando isso no futuro também. Você precisou passar por uma terceira cirurgia? Como que foi esse processo depois da segunda? Não, da segunda cirurgia eu não precisei fazer mais nada. Graças a Deus foi tudo resolvido ali na segunda cirurgia. Mas essa primeira tudo começou nessa primeira cirurgia, né? O médico percebeu que ali era o ponto exato que a gente precisava intervir, porque a forma que ele estava trabalhando, o colete, já não estava resolvendo mais o problema. Entendi. E como que foi a recuperação? Teve algum problema durante esse processo? Você já estava ali... na segunda cirurgia, você estava com quantos anos? Na segunda eu estava com 12. Com 12 de 11 para 12 então, ali. Estava ali fase de pré-adolescência, entrando na adolescência. Isso. Como que foi esse processo de recuperação? Eu costumo dizer que eu passei por fases de recuperação física e emocional. Porque uma criança até os 10 anos de idade, eu usei o colete, comecei a usar por volta dos 7 anos, né? Que eu me lembro, eu acredito que era 7 mesmo. E você usar isso na pré-adolescência era um fator enorme para sofrer bullying, né? Mas graças a Deus os meus pais me conscientizaram e eu entendi o problema que eu tinha. Mesmo muito nova, eu entendi que aquilo era pro meu bem. Então eu não tinha vergonha. Eu usava um aparelho que era metal na frente, metal atrás. Na região da cintura era aquele plástico de boneca bem duro. Então ele esquentava muito e não podia ficar em contato com a pele, porque senão ia dar ferida. Então eu usava ele por cima da roupa, eu não tinha vergonha. Eu ia pra escola com o uniforme e o colete por cima, né? Eu não podia brincar na educação física, eu não podia fazer educação física, eu tinha que estar tirando o colete para muitas coisas. Então esse problema ele te deu algumas restrições. Me deu muitas restrições. Né? Eu não participava da educação física, como eu falei, eu dependia das pessoas para me auxiliar. Então, minhas professoras precisavam saber manusear o meu aparelho, né? Eu tinha que saber tirar, tinha que saber colocar. Chegou um tempo que eu aprendi a tirar sozinha. Minha mãe ficava louca com isso, porque ela não estava em casa, eu tirava. Porque eu queria brincar, eu queria correr, e era tudo muito perigoso para mim, né? Então, depois dessa cirurgia, eu já fiquei livre desse colete
E livre também do problema de coluna. Graças a Deus hoje, né, já acaba que eu adianto, hoje eu não tenho mais problema de coluna. Mas foi uma trajetória complicada, por assim dizer, né? Cheia de detalhes, cheia de atenção, né? Todas as 2 cirurgias foram cheias de muitos detalhes. A gente, no comecinho, eu destaquei que a gente traria alguns episódios envolvendo saúde. Tem algum outro episódio envolvendo a sua saúde que você gostaria de destacar? Você mencionou o problema da escoliose, mas você também mencionou que teve um outro probleminha durante esse processo. Você poderia, até nesse momento, detalhar pra gente como que foi isso, até pra gente entender outros acontecimentos que também fizeram todo esse processo seu de comunhão, de fé se fortalecer. Na verdade, foi um problema dentro ali da própria cirurgia. Nas minhas 2 cirurgias, eu tive pontos muito fortes e preocupantes. Eu me lembro das 2 cirurgias, eu me lembro de todos os detalhes, mas eu vou me atentar a um detalhe em particular que me marca muito, né? Me marcou muito e eu lembro constantemente, que foi o da primeira cirurgia. Quando eu fiz a primeira cirurgia aos 10 anos, foi uma cirurgia muito grande, foram 6 horas de cirurgia, né? Uma criança de 10 anos passar por isso, eu tinha uma consciência do que estava acontecendo, mas eu não tinha ao mesmo tempo, né? Eu sabia que era algo sério que eu estava passando, mas eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, né? A dimensão completa, Exato. Então eu fiz a cirurgia e fiquei por volta de 1 semana no hospital para recuperação. Eu operei no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, né? Graças a Deus, tudo pelo SUS, a gente conseguiu todas as liberações. E eu me lembro que eu comecei a sofrer, hoje eu sei que é isso, mas eu comecei a ter uma hemorragia. Eu precisei, né? Eu sentia que tinha algo de errado e minha mãe precisava ter um cuidado maior comigo. E eu sentava na cama, porque eu precisava ficar sentando, eu sentava na cama e eu sentia que o sangue escorria. Meu pai ia no hospital todos os dias buscar roupa e para lavar, ele estava ficando na casa dos meus tios, para lavar, porque minha mãe não estava dando conta, eu estava sujando muita roupa. E o sangue não parava de escorrer, e sempre eu sentava na cama, porque eu precisava movimentar, ele escorria e parava lá na beirada da calcinha, sabe? E encharcava e tinha que ficar trocando. Isso não estava normal. E os médicos iam e olhavam e ninguém entendia. E eu lembro que era um sábado, ou era uma sexta-noite, ou era um sábado à tarde, eu não me lembro exatamente o dia, mas era um final de semana que minha mãe já não estava aguentando mais e preocupada, ela falou, vou ligar para os seus tios. E ligou para os meus tios, ligou para minha avó, para as minhas avós. E eu lembro que a igreja da minha avó, em Coronel Fabriciano, que a gente morava lá na época, em Coronel Fabriciano, a igreja da minha avó estava em uma programação de reencontro. E na minha igreja também, que a gente não frequentava a mesma igreja, também estava. Minha mãe ligou para nossa igreja lá, para alguns amigos, ligou para minha avó, ligou para os meus... Lá do hospital. Ligou para os meus tios, para os irmãos dela, e falou com eles, orem porque a gente já não sabe mais o que fazer. E eu senti, e aí minha mãe voltou e a gente continuou conversando. Eu estava com visita no hospital. Eu lembro que meu pai estava com a gente também. E eu sentada na cama falei, mãe, minhas costas estão coçando. E aí ela veio olhar. E aí quando ela olhou, no meio das costas o sangue parou. O sangue secou, ele estava escorrendo como sempre, ela sempre ficava limpando. E o sangue parou, secou no meio das costas. E ali ela começou a chorar, e aí eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E pra mim ficou tudo bem. E hoje que eu lembro disso, é que eu vejo o cuidado de Deus. Porque nessa primeira cirurgia eu tive esse fato, isso me marcou muito, como que o poder da oração, né? O poder que tem, simplesmente a gente clamar e a gente pedir para Ele. Todas as igrejas unidas teve o poder de fazer com que o sangue secasse no meio da minha coluna. E ali eu já melhorei e eu pude ter alta, fui embora para casa e vivi uma vida normal, como uma criança normal, até chegar à segunda cirurgia. É bonito de ouvir que mesmo você com pouca idade na época, com 10 anos, mesmo com a pouca idade, você tem muito viva na sua memória alguns detalhes. Esse detalhe mesmo do momento da oração, do momento em que você percebeu que, de uma certa forma,
milagrosamente falando, a hemorragia ela parou. É bonito de ver, e você já mencionou durante aqui a nossa conversa que hoje você também está normal, não tem mais nenhuma sequela, não tem mais nenhum problema em relação a isso. A minha última pergunta para a gente fechar aqui a nossa conversa seria: o que representa isso para você em relação à sua comunhão com Deus? Eu queria que você respondesse olhando para a nossa câmera e, quem sabe, dando um recado de motivação para quem está assistindo a nossa conversa. Então, meu recado é que confiem nele, independente do que estiver acontecendo com você. Confia em Deus. Deus sabe o que é melhor para você. E confie no poder da oração. Leve isso para a sua vida. Essa experiência que eu tive, essa cura que eu tive, foi decorrente do pedido das outras pessoas, da intercessão. Então, interceda por você, mas interceda pelos outros também. Às vezes nós temos vários irmãos da igreja que estão precisando de oração e a gente não se atenta e a gente não percebe a importância disso. Então, o que eu queria deixar é que Deus cuida sempre da gente e que nós devemos também interceder pelos nossos irmãos para a cura deles. Geise, muito obrigada por esse momento aqui de conversa. Eu tenho certeza que quem está assistindo a nossa programação, esse quadro especial de testemunhos, quem sabe na próxima vez em que te olhar aqui na frente, desenvolvendo alguma atividade, vai lembrar. Sim. E vai até, quem sabe, se fortalecer espiritualmente, né? Porque essas histórias, elas realmente podem chegar a outras pessoas como uma motivação. Então, amém. Mais uma vez, agradeço. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho a minha história com vocês. Muito bem, esse foi mais um episódio aqui da nossa série especial de testemunhos. E se você que está assistindo a nossa programação nesse momento também tem uma história especial, também deseja que outras pessoas conheçam, é só procurar a nossa equipe. Agora, para dar continuidade aqui ao nosso momento de adoração, teremos um momento especial de intercessão. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Este é o nosso momento de oração. E para a nossa reflexão espiritual nesse momento, eu gostaria de convidá-lo a ler comigo um texto da Bíblia. Esse texto está em Isaías, capítulo 55, verso 6. É um texto conhecido que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Esta palavra buscar, ela tem muito significado, mas o significado principal aqui nesse texto é que nós devemos procurar ir ao encontro de Deus hoje, porque hoje nós podemos encontrá-lo. Eu não sei se você já procurou alguma coisa, já buscou algo e não encontrou. Não é uma sensação muito boa. Esse texto aqui se contrapõe a outro texto da Bíblia que diz que vai chegar um momento em que muitos irão buscar a Deus e não vão encontrar. Hoje, nós podemos buscar com a certeza de que nós vamos encontrá-lo. E é isso que nós vamos fazer agora, é buscar a Deus certo de que nós podemos encontrá-lo. E por que hoje? Porque hoje nós vivemos num tempo precioso. Eu me recordo aqui de um período na Guerra Mundial, dessa Segunda Guerra, no dia 6 de junho, o exército aliado aportou na praia da Normandia e aquele dia foi considerado um dia D para a vitória, mas ainda não era o dia da vitória. O dia da vitória aconteceu no dia 8 de maio, quase um ano depois. E nesses 11 meses, morreram muito mais pessoas do que em todo o período da guerra. Por quê? Porque o inimigo estava irado, o inimigo sentia que a derrota dele estava perto. E é isso que nós estamos tendo hoje. Vamos orar porque nós precisamos muito da presença de Deus na nossa vida. Oremos. Bondoso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pelo cuidado especial que o Senhor tem conosco. Agradecemos pelo privilégio de podermos estar ouvindo a Tua Palavra, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ainda nesses tempos difíceis. Ó Pai, nesta noite,
Nós queremos pedir que o Senhor traga uma bênção especial para os teus filhos que estão passando por provações, por dificuldades, por problemas. Que o Senhor seja para eles a solução. Que o Senhor venha ao encontro deles aliviar o sofrimento. Pedimos também uma bênção especial para os pais, para aqueles que são provedores de suas famílias, aqueles pais que estão distantes dos filhos, aqueles pais que estão em busca dos filhos, por aqueles pais que estão almejando que os teus filhos voltem aos caminhos do Senhor. Que o Senhor traga uma bênção hoje para todos os pais. Abençoe todas as pessoas e todas as famílias daqueles que estão ouvindo e vendo hoje a Tua palavra. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, teremos agora um louvor especial. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Boa noite para você que está nos assistindo, ou talvez até bom dia ou boa tarde, né? Eu não sei em qual momento que você realmente parou para assistir aqui esse culto, mas independente da hora ou do local, eu espero que a bênção e a paz do Senhor estejam aí com você. Estamos transmitindo aqui o culto da Igreja Adventista Central de Governador Valadares, a nossa igreja, a sua igreja, a igreja
que te acolheu como família, a igreja onde você é sempre bem-vindo e a igreja que está com saudades, inclusive, de você. Espero que, ao assistir aqui esses cultos, você possa até matar um pouquinho da saudade da nossa igreja, do nosso pessoal, e estamos orando para que muito em breve possamos estar juntos mais uma vez, adorando a Deus, cultuando a Deus, aqui nesta casa, que é a sua casa também. Hoje nós vamos meditar um pouquinho numa história do Novo Testamento, a história do encontro de Jesus com um cego e uma fala de Jesus que tem muito a nos ensinar. Essa história está no livro de Marcos, no capítulo 10. Vamos ler? Marcos 10, versos 46 até os 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa poderia ser apenas mais uma história de um milagre de Jesus. Mas entenda que toda vez que a Bíblia relata um desses milagres, ela não relata por acaso ou apenas para ser uma demonstração do poder de Deus. Todo milagre, repito, todo milagre que está registrado na Bíblia, seja os de Jesus ou de qualquer outro profeta ou apóstolo que realizou, esses milagres têm algo a nos ensinar também. Aqui, Jesus encontra-se com um cego. Na verdade, Jesus está passando e o cego está à beira do caminho. Ele estava mendigando. Ele vivia de ajuda, vivia da misericórdia das pessoas que passavam e davam algum dinheiro para ele, alguma moedinha para ele, porque ele não tinha como trabalhar. Hoje em dia, já é difícil muitas vezes para um cego conseguir executar uma profissão, muito pior seria nos tempos de Jesus, e o preconceito 10 vezes maior, infinitamente maior, porque a cegueira era vista inclusive como um castigo. A Bíblia diz, pelo que dá a entender, que ele não era um cego de nascença. Mas se ele fosse, seria pior ainda, porque a Bíblia diria que ele nasceu assim, ou melhor, a Bíblia não, a tradição judaica diria que ele nasceu assim por algum pecado que seus pais cometeram e Deus então os castigou trazendo um filho desse jeito. Então, a cegueira e outras doenças eram vistas como castigos de Deus. A Bíblia nunca falou sobre isso, mas assim a tradição judaica entendia. Então, além do problema, ainda havia um preconceito sobre isso. Aquele homem ouviu falar de Jesus. Aquele homem já ouvira falar do poder de Jesus e de outros milagres que Jesus realizava, e ele tinha fé que Jesus podia curá-lo. E então, quando Jesus está passando e ele escuta sobre isso e sabia que Jesus estava ali, aquele homem, Bartimeu, ele percebe que a chance de sua vida estava diante dele. Ele poderia voltar a enxergar. Não sei se você já participou de alguma brincadeira, alguma atividade onde você tinha que ter os olhos vendados e encontrar alguma coisa. Ficar no escuro é muito ruim. Imagine agora perder a visão. Eu não sei o que é pior, se é nascer cego ou adquirir a cegueira ao longo da vida. Ambas as situações são difíceis. Não poder enxergar a luz, as cores, as pessoas é algo difícil. Jesus está passando e aquele homem clama porque ele sabia que em Jesus estaria a cura. Em Jesus ele teria de volta um dos dons mais preciosos que o ser humano possui, a visão. E ele clama por Jesus: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao chamar Jesus de filho de Davi, está declarando a sua fé no Messias, porque esse era um texto messiânico. Ele não apenas reconhece que Jesus tinha poder, que Jesus era um profeta, ele reconhece Jesus como Messias, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para salvar, para redimir a humanidade. Ele sabia quem era Jesus. E ele clama e as pessoas tentam segurá-lo, mas Jesus para e chama ele vem até Jesus. E então a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta meio óbvia, não é verdade?
Jesus olha para aquele cego e diz: o que queres que eu te faça? Você não acha que essa pergunta de Jesus beirou até a inocência, se formos ler isso assim de forma mais rápida, sem refletir? É óbvio que aquele homem queria enxergar de novo. Mas, na verdade, Jesus fez aquele homem refletir, e isso nos faz refletir. Como é para um cego voltar a enxergar? Como era para um cego no tempo de Jesus voltar a enxergar? Você pode achar que isso seria totalmente uma bênção, e apesar de ser, isso traria uma mudança de vida gigantesca para aquele homem, que traria também suas novas dificuldades. Veja bem, primeiro que ele teria que se acostumar de novo com a luz. Alguns dizem que esse processo, quando uma pessoa consegue recuperar a visão através de uma cirurgia, é um processo meio doloroso, porque a luz incomoda. Fique, por exemplo, muito tempo no escuro e acenda a luz. Dói, não dói? Ou então fique muito tempo olhando para uma luz. Vocês não estão aqui assistindo essa gravação, mas tem uma luz aqui na minha frente que eu saio disso aqui tontinho de tanto olhar para ela. Parece que tem um sol em cima de mim. A luz, quando é muito forte, ela nos incomoda. Agora imagine para alguém que ficou anos na escuridão. A luz incomoda. E agora ele teria que se acostumar com a luz. Segunda coisa, ele vivia da misericórdia, das esmolas que o povo dava. Quem vai dar esmola para alguém que não é mais cego? Você está entendendo? Não adiantava mais agora ele ficar na beira do caminho. Ele teria que trabalhar. Eu não sei onde ele morava, talvez de favor. Eu te pergunto, a pessoa que o acolhia, iria continuar acolhendo, se eram seus pais? Iriam continuar com ele da mesma forma, ou agora ele teria que trabalhar? Ele aprendeu algum ofício na sua juventude? Ou teria que aprender agora uma profissão, o seu ganha-pão? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que passar a enxergar faria com que sua vida fosse agora totalmente diferente, modificaria o seu status de tal forma que, por incrível que pareça, a cegueira era uma zona de conforto e agora ele teria que sair dessa zona de conforto. Viver na luz mudaria completamente a sua vida e isso traria novos desafios para ele. Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu te faça? Em outras palavras, você quer mesmo voltar a enxergar? Você está ciente do que isso vai te causar? E aquele homem diz: Senhor, eu quero ver. Sabe, a gente pode tirar uma ilustração disso aqui. Diante de nós também, Jesus aparece e faz a mesma pergunta. Essa pergunta ecoa através dos séculos: o que você quer que eu te faça? Muitos de nós pedimos a Deus a salvação, e esse é o nosso maior desejo, a vida eterna, a salvação, a redenção. Mas eu te pergunto, é isso mesmo que você quer? Você está ciente do quanto a sua vida será diferente a partir do momento que você sair da escuridão do pecado, das trevas do pecado e passar para a luz de Deus? A luz de Deus vai revelar coisas que nós não conhecíamos. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais noção de quão podres nós somos, de quão fracos, de quão ruins, de quão pecadores nós somos, maior será a noção disso, e isso vai doer. Ficar na luz vai incomodar, porque nós teremos uma concepção muito maior de quem nós realmente somos. E às vezes não queremos que nossas máscaras caiam, para que as pessoas nos conheçam de verdade. Ir para a luz de Deus envolve, às vezes, abandonar uma vida de conforto, para passar agora para novos desafios que a fé nos traz, que a vida com Deus nos traz. Receber a salvação é mudar completamente o status de vida. Coisas que fazíamos, já não faremos mais. Lugares onde íamos, já não iremos mais. Coisas que bebíamos, comíamos, que usávamos, que deixávamos de usar, não faremos mais, porque agora tudo será para a glória do Senhor.
Em outras palavras, ser salvo por Deus é viver uma nova vida. E isso envolve a negação do nosso eu. Isso envolve sair do conforto que o pecado trazia para o desconforto de agora viver uma vida pautada na vontade de Deus. E principalmente esse processo de início, ele é custoso, ele é difícil, porque vai envolver adaptação, vai envolver muita fé, vai envolver dependência de Deus. E claro, ao longo da caminhada não quer dizer que não vamos depender mais de Deus, mas as coisas costumam se alinhar. No entanto, quando começamos a enxergar, precisamos escolher se queremos continuar na luz de Deus ou se preferimos ficar nas trevas do pecado. E a experiência que eu tenho, o que eu vejo até mesmo dentro da Bíblia, é que muitas pessoas, quando foram chamadas por Deus a irem para a luz, preferiram ficar nas trevas. Escolheram ficar aonde estavam, porque não queriam pagar o preço de passar a enxergar. Todos nós nascemos espiritualmente cegos, marcados pelas trevas do pecado, marcados pelas trevas desse mundo, mas somos chamados a largar as trevas para viver uma vida na luz de Deus. Aquele cego, quando se encontrou com Jesus, tudo o que ele queria era voltar a enxergar, porque ele sabia de uma coisa: muito melhor, muito maior do que qualquer desafio que ele viesse a enfrentar. Por mais que fosse difícil sair da zona de conforto que ele estava, voltar a enxergar valia o preço de qualquer sacrifício que ele tivesse que fazer, de qualquer adaptação que ele tivesse que fazer. Passar a enxergar a luz de Deus, sair das trevas espirituais e nos tornarmos e passarmos a enxergar o caminho de Deus, por mais que isso exija muito de nós, a recompensa, ela compensa qualquer coisa que tenha que ficar para trás. Mas a decisão é nossa, ou melhor, a decisão é sua. Você escolhe se quer enxergar ou continuar cego, mas entenda, por favor entenda, que essa escolha determinará não apenas as consequências desta vida, mas as consequências da vida eterna. Enxergar a luz de Deus nos guiará para o reino dos céus. Enxergar a luz de Deus mostrará o verdadeiro sentido e significado aqui desta vida. Não fique nas trevas. Venha para a luz. Ser tocado pela luz vai mudar muita coisa? Vai, mas ao final será positivo. Porque eu não sei o que aquele homem teve que fazer depois disso, mas eu sei que ele amou Jesus pelo resto da sua vida. A Bíblia diz que ele passou a segui-lo por onde ele ia. Se você realmente entender o valor da visão espiritual, se você entender o que Jesus está te oferecendo hoje, você também vai chegar para Jesus e falar: Senhor, a única coisa que eu peço, abra meus olhos, que eu seja tocado pela Tua luz, que eu seja transformado pela Tua luz. E você vai amá-lo por toda a sua história, por toda a sua vida também. E vai segui-lo aonde quer que ele for. Deixe as trevas e venha para a luz, porque não somos seres das trevas, fomos criados para viver na luz do Senhor. E eu te convido hoje a viver nessa luz todos os dias da tua vida, até que um dia possamos ser iluminados pela glória de Cristo, brilhando sobre nós na cidade celestial. Que o Senhor te abençoe e te ajude a voltar a enxergar. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca
buscar. Eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz para a luz, porque o Senhor nos oferece a oportunidade de ver, não apenas este mundo, mas poder ver a luz que nos guia para o mundo que está no porvir. Mas, Senhor, não permita que fiquemos nas trevas. Nos ajuda a enxergar, a aceitar essa oferta que o Senhor está nos fazendo. E assim, viver uma vida contigo, andando em todo o caminho da luz do céu. Nós te pedimos essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Uma boa semana a todos e nós nos encontramos quarta-feira em nossa live de oração. Fiquem com Deus. Chegamos ao fim de mais um culto virtual. Muito obrigado pela sua presença e não se esqueça, quarta-feira, às 7h30, aqui no canal, vamos ter a live de oração. Até o nosso próximo encontro.